Bom, Fernando, muito obrigada pelo convite de participar da nossa conferência. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo super interessante. E você é muito conhecido, na verdade, por tratar sobre formação de pessoas, né? De tratar sobre essa formação do capital humano. Então, num primeiro momento, eu queria entender de você, e contando, né, toda a sua trajetória, o que é liderança para você? Quais são os predicados que um líder tem que ter e como que ele se posiciona em relação ao mercado e em relação a empresas? Vamos lá, Ilana. Só quando eu falo do que é liderança, eu gosto de lembrar das obras de arte. Me dá o nome de um grande pintor que você gosta, que já tenha visto em algum museu aí, seu mundo afora. Monet. Monet. Então a gente pensa nas obras do Monet, do Picasso, só da Tarsila, são as grandes obras de artes aí, mas elas são obras de artes mortas, né? E para mim o grande líder é aquele líder que reconhece primeiro em si mesmo e em todos que fazem da equipe que ele lidera, é aquele líder que reconhece essas pessoas também só como obras de artes, mas que precisam ser lapidadas. E o que é lapidar? O líder só fornecer espaço, ambiente, ferramentas, atualização, conversa, feedback, para que todos possam se desenvolver só como obras de arte e exercer o papel fundamental de ser líder, que é fazer com que a equipe atinja a sua melhor versão, seja melhor no mercado, tenha uma vantagem só competitiva. Então, para mim, o grande líder é esse que cria ambientes e possibilidade para que a sua equipe se desenvolva. Agora, um grande líder com uma equipe média atinge só grandes coisas. E uma equipe ótima com um líder ruim praticamente não chega em lugar nenhum. Então, é muito importante as organizações só se sustentarem na capacidade da sua liderança, na empatia e na empatia que a sua liderança tem para lidar, escutar e falar a mesma linguagem das pessoas que compõem aquela equipe, entendeu? Eu vou aproveitar a sua resposta, que eu concordo bastante, para falar a verdade, e eu vou pensar em duas coisinhas para a gente refletir aqui. Uma primeiro, você acredita que o papel do líder ele é constante e ele é independentemente do seu status na empresa? Por exemplo, um funcionário de atendimento ele tem a capacidade de ser tão líder quanto o líder dele? E o segundo como que você vê esses processos de liderança 360? Porque ela exatamente visa trazer todo mundo para esse papel de avaliação como líder, né? Independentemente do cargo. Tá. Sabe que uma vez eu vi uma palestra com a Luiza Helena, lá do Magazine Sua Luiza, e ela comentou assim: na minha empresa, na nossa organização, todos são profissionais de vendas, né? Desde o porteiro até eu, o meu cartão de visita está lá só vendedora. Eu acho que fazendo um paralelo com a liderança, não importa o cargo, a pessoa sempre tem que liderar na posição que ela exerce. Então, o porteiro ou o CEO, um gerente, um diretor, ele está sempre buscando a sua melhor versão, o seu aprimoramento, a sua atualização. Então, eu acho que o líder ideal é aquele que, inclusive, só gera só possibilidades para quem está embaixo um dia subir, né? Mas a gente sabe que no mundo só corporativo existe até receio e tem líderes que sabotam as suas equipes, né? Mas tem muita gente legal também que ajuda quem está embaixo só subir, alçar novos voos, só novas organizações e ir atrás de novos desafios também. Maravilha. E já existia um receio, que ele vem até um pouco antes da pandemia, né, de substituição do capital humano naquela tendência de economia 4.0. Talvez nesse momento de pandemia esse receio tenha ficado mais aprofundado. Como que você vê o papel do líder pós-pandemia? Como é que você vê o ser humano pós-pandemia? Eu acho o seguinte: a tecnologia vai estar cada vez mais presente, né, em todo e qualquer negócio, mas por trás de uma PJ só sempre tem uma PF, né? Então, as estratégias, a empatia, só como chegar só no usuário final, só sempre tem um ser humano. E eu acredito que a pandemia está nos trazendo
aspectos só positivo, é da forma como o ser humano interage com a tecnologia, tá? Uma vez que nós fomos obrigados a viver um momento de quarentena, de reclusão, home office e de família, né? Que acabou fazendo a gente repensar a forma como a gente se relaciona com outro ser humano, né? E a tecnologia hoje, ela acaba vindo para assessorar esse relacionamento, e eu acho que a gente só valoriza só de uma forma que a gente não valorizava, né? Então, hoje a gente consegue estar muito mais próximo do que quem está distante, do que antes a gente estava distante demais de quem era próximo da gente. Então, acho que o papel da tecnologia é muito importante e a gente vai estar mais ligado em quem a gente deve estar ligado, mais desligado de quem a gente tem que deixar para trás mesmo. E as empresas que entendem o seu público, sabem usar uma proposta só de valor, só verdadeira, e oferecem algo que realmente só faz sentido só para as pessoas, vão ter cada vez só mais presença. Perfeito. E você acredita na valorização do ser humano vindo disso tudo? Com certeza. Acredito que você também. Eu quero saber a sua opinião só sobre o papel do ser humano e do capital humano só nesse momento, porque eu não acredito que a gente vive um novo mundo. A gente vive uma nova forma de viver o mundo, né? E o ser humano tem um novo papel só dentro dessa nova forma. O que você acha? Bom, eu imagino que a capacidade de sentir é única e exclusivamente do ser humano, pelo menos até onde a gente sabe. E eu acho que isso não vai mudar. Então, por mais que eu até acho que algumas profissões podem ser substituídas, sim, podem ser otimizadas por questão de custo, mas essa capacidade de empatia, essa capacidade de conviver com o outro é sempre do ser humano. E eu concordo muito com o que você fala, né? Por trás de um CNPJ há sempre um CPF. Então, a gente sempre vai ser dependente do ser humano. É óbvio que a gente vai ter que criar outras qualificações, outras capacitações, mas isso não nada mais é do que a capacidade que a gente tem de adaptação e que vem de primórdios, né? Darwin já dizia isso há anos. Então, eu acho que o ser humano jamais será substituído. Eu acho que os seres humanos não adaptáveis vão perder o espaço. Mas eu também concordo com você nessa qualificação e sempre valorização do ser humano. Mas eu que estou aqui Legal. para entrevistar. Não, mas é um bate-papo, não é mais do que uma entrevista, é um bate-papo onde a gente está agregando um ao outro aqui. Até Justo. agradeço. As trocas são sempre bem-vindas, né? Dois pensam melhor do que um. Isso. E aí eu vou falar um pouquinho também sobre um carro-chefe que você tem e que ensina exatamente esse ser humano a se posicionar em relação às metas e propósitos que ele tem, né? Me conta um pouquinho sobre o pitch. O que é o pitch? Qual a receita de um pitch ideal? Para que ele serve? Por que é tão importante a gente trabalhar e estar preparado para apresentar o pitch na hora certa, no lugar certo, da forma certa? Vamos lá. Você, como eu, que vive o ecossistema de empreendedorismo e já fez muitos pitches e pitches de sucesso, entende a necessidade de um pitch estruturado e técnico e com metodologia. O pitch nada mais é do que uma apresentação do seu negócio, que pode ser para um parceiro estratégico, pode ser para um novo sócio, mas preferencialmente para um investidor em potencial, né? E tradicionalmente esse pitch tem 90 segundos, vem do termo elevator pitch, só pitch de elevador, nas avaliações que a gente acaba só participando, só na sua maioria, só desenvolvem pitches entre 3 e 5 minutos, né? Eu desenvolvi a minha metodologia de pitch através de um framework que é um pitch canvas, e eu cheguei só nesses itens após ter visto e presenciado só centenas, mais de 1000 pitches aí só na minha jornada nos últimos anos, só como avaliador de diversos só projetos que eu faço só na Fiesp, onde eu sou diretor, de diversos anos de avaliação na banca do projeto do programa só Shark Tank Brasil, e também os pitches que eu escutei no Planeta Startup, onde eu fui mentor ano passado, né? Então, a minha receita só do pitch ideal é composta por 5 itens.
Lembrando inicialmente que eu falo para os empreendedores que o pitch deve ter 2 objetivos só principais, né? E uma vez que o tempo é curto, 3 minutos é 3 minutos, não é 3:15 e não é 2:30. Se o empreendedor usou só 2:30, ele perdeu só 30 segundos que um outro só poderia passar mais informação só relevante, né? Então, já que é muito rápido, eu acho que cada informação, só cada slide, só cada palavra tem que atingir só 2 objetivos principais. Primeiro, mostrar que o projeto apresenta a maior viabilidade possível e, segundo, apresentar que o projeto apresenta o menor risco possível. Então, viabilidade e risco em toda e qualquer informação slide que é apresentado. E a minha receita do pitch ideal tem 5 itens. O primeiro item é começar com a dor, o problema que ele vai resolver. O segundo é a autoridade, o quanto que ele conhece ou viveu aquela dor, ou tem alguém na equipe dele que conhece a dor. Nessa não necessariamente ele tem que ter vivido só na pele, mas tem que conhecer só muito bem, só trazer gente da equipe. Se ele conhece a dor, tem autoridade em relação a ela, vai ser muito mais fácil ele criar uma solução. Então, a apresentação só dessa solução só tem que ser clara, objetiva, só principalmente a clareza no seu grau de inovação. Eu sempre falo que não importa o grau de inovação, pode ser a mais disruptiva ou a menor das melhorias só possíveis, mas tem que estar claro o grau de inovação, porque senão o empreendedor vai se frustrar no processo de levar aquele produto ao mercado, de fazer o que a gente chama de product market fit, e frustrando a si mesmo, de repente vai frustrar uma pessoa só muito importante no processo, que poderia ser um potencial investidor só que ele tem, né? Então, a gente falou de dor, autoridade, solução, mercado, entender o mercado, entender se pode crescer, entender os concorrentes, o que deu certo, o que deu errado, porque muitas vezes existe tudo. Você conhece a dor, a autoridade, a solução é excepcional, mas o mercado é pequeno demais ou tem um CAC, um custo de aquisição alto demais para entrar nele, né? É briga de cachorro grande. Será que você consegue ficar naquele mercado até crescer? E é muito comum os empreendedores, Ilana, apresentarem só para a gente assim, eu tenho uma solução, um aplicativo tal, o meu mercado é de 50 bilhões. Cara, esses 50 bilhões é um mercado global, né? Então, é importante a gente se atentar em 3 siglas para estudar o mercado, que é TAM, SAM e SOM. TAM, COM e CAM. O que isso significa? O mercado global, primeiro. Segundo, o mercado que eu posso atingir. E terceiro, o mercado que eu posso atingir agora, com as ferramentas que eu tenho agora, com recursos que eu tenho agora e com o capital humano que eu tenho agora. Então, não vem me falar que o seu mercado é de 50 bilhões. Não, é de 1 milhão. Porque você está aqui na esquina e é o que você pode só fazer agora. E não entender essa diferença gera uma frustração enorme, porque as premissas e os cálculos só financeiros e as projeções são feitas X% de um mercado que, na realidade, é extremamente ilusório, né? Depois do mercado, eu falo do que eu chamo de SIM, Sistema Integrado de Monetização, mas você vai fazer um comentário só em relação ao mercado? Eu ia falar, na verdade, que é importante a gente ter em mente os interlocutores externos, né? Tipo, quando você vai empreender, não pensar só no seu mundinho ali de execução e pensar exatamente nesses interlocutores externos, né? Junto com o mercado, você vai avaliar o concorrente, na hora que você for montar o seu pitch, o seu valuation, você tem que pensar para quem você está falando, né? Qual que é o histórico de investimento do investidor, qual que é o ticket médio que aquele cara está pensando. Então, assim, o pitch também precisa ter essas regrinhas de interação, né? Você também precisa pensar em quem está te escutando, qual a melhor forma de projetar a informação para aquele cara que está te ouvindo. Claro. Você que é uma exímia e apresentadora de pitch e teve já grandes sucessos, né? Você, como eu, sabe que cada pitch é um pitch, né? Então, não existe essa coisa de eu tenho um deck de apresentação, põe numa plataforma de e-mail e manda para 1000 investidores. Isso é a maior bobagem que alguém só pode fazer.
eu recebo só diariamente só projetos e você acredita isso aqui também. É a maior bobagem. A gente tem que entender só o que se chama smart money, que é como a nossa proposta vai fazer sentido dentro do portfólio de investimentos de uma determinada pessoa, a sinergia que a gente tem para interagir com outras empresas daquele só portfólio só também, entendeu? Só contribuindo aqui com quem está ouvindo, nos meus pitches, uma coisa que eu sempre fiz foi estudar o perfil da pessoa para quem eu estava apresentando o pitch. Então, assim, cada investidor, eu estudava a linha de tese da pessoa, o ticket médio da pessoa, os argumentos melhores para trazer aquela pessoa, porque, óbvio, né? Cada pessoa tem um gatilho diferente. Tem pessoas que são mais emocionais, tem pessoas que têm mais racionais, tem gente que só olha o financeiro. Então, né, tipo, uma coisa que eu sempre fiz para os meus pitches foi estudar exatamente isso. Qual era o fator que condicionava a tomada de decisão daquela pessoa para quem eu estava falando. Então, ótimo, aí uma linha anterior. E você só direcionava o seu discurso, só brilhante. E dá para falar, né, Ilana, que nunca foi tão fácil no mundo aprender a customizar o nosso discurso, só porque hoje todo mundo está na mídia social. As pessoas escancaram não só a sua vida profissional, mas a sua vida só pessoal só também. Então, se você tem uma empresa de pet, vê lá que o investidor tem gato, só tem cachorro, ok, pô, você já tem ali uma interação, uma empatia, só um quebra-gelo, né? Mas, de repente, você viu o fim de semana passado que o cachorro do cara morreu. E aí? É um assunto que se tornou mais delicado naquela semana, só no prazo de 2, 3 dias. Então, como lidar com isso? Né? O cara, você pode apresentar, ele lembra do cachorro, só liga para a mulher, e acabou, a filha chorando, entendeu? E acabou o seu pitch. O pitch de sucesso virou o pitch de fracasso. Então, se valer da mídia social hoje é uma ferramenta gratuita e poderosíssima, só com certeza. Perfeito, Fernando. E você, assim, na sua trajetória... Perdão, pode falar. Tem só o quinto item, né? Que eu chamo de SIM, Sistema Integrado de Monetização, onde eu lembro os empreendedores para deixar só claro qual o seu modelo de público, qual o seu modelo de negócios, qual o seu modelo de receitas e o seu modelo de canal de vendas, né? E existe uma confusão bem grande entre modelo de receita e modelo de negócios. E tem empreendedores que chegam para o investidor que é que ele determine junto quem é o público e o canal de vendas. Não, isso está errado. Especialista no teu projeto é você que está apresentando. O investidor vai trazer sabedoria, expertise, smart money, recursos quando precisa, né? Vamos lá, deveria obrigado. ser, né? Ou deveria ser. Isso aí. E aí, nessa sua jornada de pitches, eu não sei nem quantos milhões de pitches você deve ter escutado, é possível dizer que existe um que seja o maior erro do investidor ou não? Assim, Tem 2 maiores erros do empreendedor. Tá. Perdão, do empreendedor. O primeiro deles só você já citou e é um erro que você, só como empreendedora, nunca cometeu, que é entender que cada pitch é um pitch. Então, se você vai apresentar, você tem que entender a tese de investimento e o sentido que a sua proposta faz para aquela pessoa que está ouvindo, né? A gente não está numa fila de carne onde todo mundo é igual, todo mundo é diferente. Então, o grande erro é não customizar a sua mensagem. Tem um outro grande erro que é raro ver, mas a gente vê às vezes, que é um empreendedor que se preparou super bem e ele tem a pachorra de começar a apresentação assim: vocês me desculpem que eu não tive muito tempo para me preparar, tá? Porque eu estava viajando, só passei a noite só no voo. Chega, apresenta bem, né? Ele mostra desrespeito, vocês não são importantes o suficiente para eu ter pensado, me preparado, para eu ter estudado, para eu ter passado a noite em claro. Quando, na realidade, às vezes ele se preparou, né? Mas ele acha que aquilo vai mostrar que ele é melhor ainda. E a gente vê isso em empreendedores menos maduros e projetos menos desenvolvidos. Quanto mais maduro o empreendedor
em sua jornada empreendedora e mais maduro é o projeto, mais aberto ele é aos feedbacks. Os feedbacks são recebidos como feedbacks só construtivos e não críticas, como empreendedor iniciante só recebe, entendeu? Que às vezes fica ali meio que discutindo com quem está avaliando ele. Não, que tem que ser um bate-papo para agregar. As perguntas que são feitas para o empreendedor, elas na realidade só nada são do que base para uma mentoria. Pode refletir uma insegurança dele também, né? Só que se a pessoa está insegura, imagina o investidor que está escutando. Pois é. Mais ainda, né? Pois é. Mas é muito bacana, né? Esse pitch, ele realmente funciona como uma ferramenta muito boa. O Fernando, para quem não sabe, né, ele é especialista em pitch. Ele dá vários cursos, agora ficou chique dizer webminers, dá vários webminers sobre como fazer o pitch ideal. Então, para quem precisa de ajuda aí no pitch, realmente vale a pena olhar esse Canvas. O Canvas é muito bem feito, ele realmente traz todos os aspectos necessários para você montar uma boa tese de argumentação. E, Fernando, falando um pouquinho também, né, dessa era digital, a gente está vendo realmente uma mudança assim, de perfil, talvez um pouco forçada nesse momento, né, por causa da pandemia, mas se a gente puder olhar historicamente, a gente já tinha uma tendência de digitalização do mundo, né? E como é que você vê? Você acha que a pandemia está acelerando essa tendência? Você acha que ela veio para ficar? Como é que você está vendo isso? A pandemia veio para ficar, só para mim é óbvio, né? Depois você me diz o que você acha só sobre esse momento de pandemia. Eu acho que a gente vai viver em pandemia, essa e outras, e ponto final, né? Realmente, ela acelerou esse processo de digitalização e fez uma coisa muito boa, que ajudou quem é bom e tirou quem é ruim, né? Então, vamos primeiro falar só sobre quem já estava só se preparando. Hoje cedo eu dei uma mentoria para a gestora de uma faculdade, uma faculdade de cursos presenciais e híbridos online, só também que durante a quarentena ela aumentou as suas vendas em 450%. 450%, olha que cifra, né? Uma vez que ela achou a veia do digital e de 2 prédios físicos ela vai estar entregando um. Então, vai estar reduzindo 50% o seu investimento em imóveis e aumentou só 450% as vendas. Olha quanto isso vai gerar a mais de margem líquida, né? É um número astronômico. Então, ela já estava só preparada. Quem não entendeu ainda que mesmo uma fábrica de tijolo tem que estar no digital, né? Só que acho que 65% das pessoas só quando compram algo no varejo já pesquisaram a sua solução, a sua potencial escolha através dos canais omnichannel e através de diversas mídias. Então, com certeza, houve uma aceleração e, para mim, essa aceleração foi positiva e vai gerar mais negócio para quem merece e vai matar de vez quem não merece estar por aí porque não se atualizou, não entendeu e acabou ficando para trás. Mas muita gente está se dando bem. Claro, uma dificuldade generalizada, né? Mas toda dificuldade acaba gerando algumas oportunidades e o ecossistema de startups, especificamente, que eu atuo e você também, tem uma oportunidade excepcional agora, que é de assessorar médias e grandes empresas que não têm tanta agilidade para desenvolver suas soluções novas, não usam só métodos ágeis, não conseguem viver aquela coisa ser rápido e barato, né? Então, é uma oportunidade para as pequenas empresas e para as startups trabalhar em parceria, tal. Diga. Não, estava só pensando aqui. Não sei se você leu o meu pensamento. Eu estava pensando que, na verdade, é uma equação da dor da burocracia em relação à velocidade da dinâmica da startup, né? Então, assim, chegar no meio termo seria realmente muito positivo, porque as empresas maduras têm muito a ensinar para a startup, especialmente na gestão, né? Processo, controle, que são novidades para as startups como um todo, mas como equacionar isso sem engessar um ao outro, né? Isso é bem interessante. Seria a simbiose perfeita mesmo. E aí a gente pensando um pouquinho nesse cenário de pandemia, como que
Alguns estudiosos já vinham falando, né, das revoluções industriais e como que as revoluções industriais elas mudaram o padrão de interação econômico nosso, né, tanto social quanto econômico. Então a gente tem a primeira revolução industrial que veio com vapor, a segunda que veio com energia elétrica, a terceira que veio com a conectividade. E aí a gente tinha em mente já uma nova economia, que é essa era pós-digital, em que a gente tem uma automatização geral. De certa forma, a gente está vendo uma aceleração dessa nova economia, né, dessa nova tendência. E aí eu queria perguntar para você, como que você vê essa nova economia? O que você acha que é essa nova economia? Se você acha que ela já está acontecendo, qual que é o seu pensamento em relação a isso? Tem muito a ver com a conversa que a gente teve aqui sobre a nossa última questão, né? Eu não chamo de nova economia, eu chamo de nova forma de viver o mundo, com mais tecnologia e facilitando as nossas vidas, né? E alavancando só negócios que entendem a possibilidade que os smartphones na mão de bilhões de pessoas só nos trazem e a banda larga só que vem junto com ele. A gente não pode esquecer que esse mercado está acontecendo só cada vez mais em função da disponibilidade de maiores, mais poderosas bandas largas para as pessoas atingirem dados, baixarem jogos e participarem do mundo virtual, e também a evolução do hardware, né? Que hoje a gente esquece, mas o nosso iPhone tem maior capacidade só computacional do que Apollo 13, só que foi à Lua. E num chip desse tamanico. É desse tamanhico. Olha o poder que a gente tem nas mãos, e o empresário que não entende isso está negligenciando o mundo que a gente vive, que eu não chamo de novo mundo, é o mundo de hoje. Perfeito. E aí, nesse contexto, para a gente exercitar um pouquinho a nossa futurologia, o que você imagina que é tendência nesse mundo, mesmo mundo, nova dinâmica, pós-pandêmico? Tá. O seguinte, tem 5 itens só principais que eu acho que todo e qualquer negócio tem que se atentar e tem que incorporar ou fazer brainstorm só desses 5 possibilidades só nos seus negócios. O primeiro é o que a gente chama de Virtual Experience Economy, a economia da experiência só virtual, né? E isso tem que estar incorporado no que você oferece, só seja produto ou serviço, através de plataformas omnichannel, de tecnologia. Então, a coisa mais básica só possível, que a gente, com um aplicativo que vende móveis e poltrona, a gente apontar para a nossa sala e posicionar, né? E essa é uma experiência só virtual, né? Traz o real, né? Então, o item número 1. O item número 2 é a associação do comércio eletrônico com as transmissões ao vivo, que a gente chama de shop streaming. E eu sei que você é uma especialista em shop streaming, inclusive só trabalha com essa tecnologia e tem para oferecer para quem estiver interessado. Se você puder falar um pouco só para a gente o poder e o quanto que o shop streaming tem gerado de negócios mundo afora. O shop streaming, na verdade, ele é uma tendência que veio da China já há alguns anos. Ele é chamado de shop streaming ou live commerce. Tem esses 2 termos para falar. E ele vem de uma série de estudos psicológicos, né? Você sabe que eu amo neuromarketing, tudo relacionado a neuro, e aí ele vem com uma série de estudos psicológicos para suportá-lo, e ele indica que você tem um índice de conversão muito maior no ao vivo interativo do que num vídeo gravado. Então, em teoria, e a gente está vendo alguns players grandes se adaptando a isso, uma grande rede de TV recentemente anunciou o shop streaming, né, para a grade dela. Você, na verdade, trabalha com o psicológico do comprador para que ele sinta, naquele momento, a usabilidade do item que está sendo divulgado. Então, realmente, ele tem uma tendência muito grande de conversão, chega a ser 72% mais eficiente que um vídeo gravado. E, óbvio, né, ele traz realmente uma conversão positiva para o anunciante. Enfim, você sabe, eu sou fã de shop streaming, tenho algumas teses de shop streaming, alguns produtos de shop streaming, e nessa pandemia ficou mais evidente ainda que as pessoas têm usado as redes sociais. Em abril desse ano foi computado 200% de aumento de redes sociais
durante a pandemia. E as lives, obviamente, são extremamente evidentes. Então, o ShopStream ele pode ser usado como um facilitador de monetização e geração de resultado nessas lives, especialmente. Mas, bom, eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito. Isso aí. Então, exatamente isso é como você está falando. Quem não leva isso em consideração só vai ficar para trás. Não necessariamente tem que estar fazendo, mas tem que estar pensando, né? O pensar é o mais importante. Me veio à mente agora, só você lembra a gente andando em qualquer supermercado e de repente tem um alto-falante só que fala promoção agora, queijo tirolês a tanto, né? Isso tem que estar num shop streaming, até um supermercado um dia só poderia estar fazendo isso ao vivo. Uma pessoa andando só pelo ambiente, olha, isso agora, mudou, é a coisa que, a promoção atual, isso... Sabe o que é o mais interessante? Porque hoje a gente já tem tecnologia aliada para suportar o shop streaming, né? Então, imagina você que você está vendo uma live e aí uma blogueira de beleza pega um rímel e naquele momento que ela pega o rímel que ela está passando, mostrando para você como é que ela faz isso, tem um QR Code na sua tela. A partir do momento que você clica naquele QR Code, isso já vai para a landing page da empresa e já vem um desconto exclusivo para você comprar nos próximos 15 minutos. Isso. Isso é o racional do shop streaming, é você efetivamente trazer a vida como ela é, mas monetizar essa vida como ela é. É o melhor do marketing online com as transmissões ao vivo e agora, né? Só porque o melhor momento para vender alguma coisa é agora, só quando a pessoa só se encanta. Só não é depois quando ela vai no mercado. O melhor momento para você fechar uma venda é quando o comprador quer comprar. Isso. E como a gente não tem certeza exatamente só quando ele quer, a gente tem que disponibilizar a maior sua possibilidade de momentos de interação possível, né? E o ao vivo mostra muito bem isso. O item número 3, então a gente falou de Virtual Experience Economy, item número 2, Shop Streaming, item número 3, Virtual Companions. A gente está muito mais acostumado a interagir aqui com chatbox, SMS menos, WhatsApp. Você sabe que essa semana eu estou de mudança de residência e ontem eu pedi a instalação da minha nova sua TV a cabo e internet totalmente automatizado via WhatsApp. Dei meus dados, tive meu cadastro aprovado, isso em 5 minutos. Até então a gente tinha que ligar para alguém e ficava no telefone 1h30 num call center que era mal atendido e a gente saía xingando. Eu fiz em 5 minutos no WhatsApp. O call center me direcionou e falou: se você quiser, eu sim. Cliquei, abriu a tela e começou, né? E eles vão instalar após 3 dias, né? Antes a gente pedia, levava uma semana. Então, quem não incorpora isso no seu dia a dia vai poder só ficar para trás. Qual tem sido a sua experiência com os Virtual Companions? Eu ia só, na verdade, acrescentar um negócio, né, trazendo para o mundo de quem está nos ouvindo. E olha que maravilha a melhoria do NPS desse cara, né? Se você está feliz, se foi um resultado rápido, falando um pouquinho de indicador de gestão, a gente tem o NPS que mede o quanto a pessoa gostou da experiência que ela teve com você, seja no serviço ou no produto. Certamente você ficou feliz. Claro, claro. O NPS, ele mede quanto a gente indicaria aquilo para alguém, né? E lembrando que quem faz o NPS só tem que se atentar que quem dá nota 9 ou 10 são os promotores, 7 ou 8 são os neutros e de 0 a 6 são o que a gente chama de detratores. E tem muita gente que só se atenta lá nos promotores, só 9 e 10. Mas é muito importante entender por que alguém virou detrator e por que alguém te dá nota só 0 a 6. Esses caras, telefone, WhatsApp, você tem que entender. Escuta, o meu serviço foi péssimo, diz por quê. E tem muito empreendedor que não quer saber, só porque empurra a poeira para debaixo do tapete. Hoje não dá para empurrar nada. A gente tem que... É um pano aberto, é uma sala com piso de madeira sem tapete.
Não, e o legal dos NPS altos, né, quando a gente vai pensar na métrica de obtenção de novos clientes, os NPS altos têm um CAC super reduzido, uma possibilidade enorme de recorrência e ainda o upsell que eles mesmos fazem, né? Então, assim, realmente é bem interessante você falar de experiência, mas eu acho que aí vem para esse mundo novo, né, de que as empresas elas precisam promover mais experiência. Não é vender produto, vender serviço, é vender uma experiência. Isso aí. E tem número 4 aqui, é o que a gente chama de ambiente wellness, né? A pandemia faz com que todo mundo viva uma nova relação com hábitos de higiene e hábitos de saúde pública. Isso tem que ser incorporado em todo e qualquer negócio, não importa qual negócio, né? Então você tem que entender que o seu usuário que está em tal lugar vai te receber só diferente. Você se adaptou para isso, né? E talvez você concorde só comigo, esse momento não é um momento só passageiro, é um novo momento que vai permanecer, né? Acho que você, só como eu, inclusive acredita que talvez a gente deva só continuar só usando as tais máscaras de proteção, só mesmo após a pandemia do Covid-19 só ter passado, a gente tendo vacina. Então, tem que incorporar no seu dia a dia o cuidado com ambiente wellness. Perfeito. Eu entendo, na verdade, que conforme questão de saúde, a gente deveria ter usado máscara a vida inteira, né? A China e o Japão já fazem isso, e não só defende do Covid, obviamente, mas de outras doenças e até a própria poluição. Então, se a gente for pensar bem racionalmente, a máscara, na verdade, deveria ter existido sempre para sempre, né? Assim como os hábitos de higiene. E, enfim, eu tenho as minhas teorias, a gente não passa pela primeira pandemia e, infelizmente, eu não acho que será a última. Então, eu acho que realmente a gente vai precisar adequar e criar algumas novas formas de relacionamento para poder nos precaver, né? Então, quando a gente fala desse mundo de uma forma diferente, eu acho que a gente vai ver as diferenças cada vez mais constantes e mais rápidas, né? E aí eu queria entender um pouquinho de você, como que você vê esse norte futuro e, enfim, a gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista e eu vou te pedir para fazer passar um recado para todo mundo de algo que você considera importante, seja no empreendedorismo, seja na vida pessoal, e já te agradecer de antemão pela entrevista, muito obrigada. Obrigada a B2B Stack também pelo convite. E foi uma delícia o nosso bate-papo e queria ouvir de você um recadozinho aí para todo mundo, falando um pouquinho desse mundo que a gente está vivendo e o que virá. Bom, acho que é importante a gente viver o que o mundo nos proporciona, que é mais interação com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente gosta, mais interação com a nossa família e com as pessoas que a gente escolhe para viver o nosso dia a dia, porque dinheiro a gente ganha de novo, mas tempo não volta. Então, nosso bem mais precioso é cada segundo por nós vivido, né? Acho importante o empreendedor ter muita noção disso, porque assim ele vai entender melhor e vai ter mais empatia com quem faz o negócio gerar, né? Lembrando que a gente não está aqui para oferecer solução nenhuma. A gente está aqui para resolver dor e problema dos outros. Essa é a premissa inicial, né? A gente sabe que tem um conceito de customer-centric, é um negócio que começa de uma solução, tem em média uma possibilidade de 13% só de dar certo. E um negócio que começa de um problema a ser resolvido, ele sobe esse percentual de 13% para 73% só de dar certo. E as empresas têm que estar cada vez mais cientes disso e começar com o cliente só no centro. É isso. Bom, muito obrigada, Fernando. Foi uma delícia o bate-papo. Tenho certeza que vai ajudar muita gente que está escutando. Pessoal, depois, quem quiser, né, segue o Fernando nas redes sociais dele, manda direct. Ele está com um monte de curso aberto. Então, quem tiver mais interesse em saber um pouquinho... Aliás, Fernando, quer contar um pouquinho do seu curso que está aberto agora, Ampulheta de Vendas? Sim, só conto sim. A gente criou, fruto da quarentena. Olha que legal, né, Ilana? Eu estava há anos para realmente me adaptar ao digital e para criar infoprodutos. Mas não tinha tempo, porque eu vivia o ano viajando no Brasil, só fazia em média só 50 viagens só por ano para dar treinamento e palestra. A quarentena
me fez uma pessoa só reclusa, só como a todos nós e como a você, né? E eu me vi obrigado, putz, eu vou criar alguma coisa, eu tenho que tirar do papel. Criamos um curso que chama Ampulheta de Vendas, que é uma metodologia de vendas com o objetivo de trabalhar com indicações e com uma metodologia e um formato estruturado. Então, a possibilidade de você aumentar suas vendas até em 30%, sem adição de recursos extras em marketing, comunicação, ou seja, só custo prática CAC quase zero, né? Esse projeto só se chama Ampulheta de Vendas, é uma mentoria. Eu continuo dando só palestras. Hoje são todas online. Eu estou trabalhando mais em casa hoje do que eu trabalhava antes da pandemia, né? Da mesma maneira que eu dou as minhas mentorias, só você dá também, e você sabe o quanto que a gente acaba contribuindo aí com a necessidade só dos outros através desses projetos, né? Maravilha, obrigada, pessoal. Quem tiver mais interesse em saber, vai atrás do Fernando Seabra, manda uns direct aí para ele, enche a caixa dele. Obrigada, B2B Stack. E hoje a gente conversou com o Fernando Seabra, um mito do empreendedorismo aqui no Brasil, especialista em pitch, e quem tiver dúvida, chama a gente depois. Obrigada, Fernando. Obrigado, Ilana. O bate-papo foi ótimo. Só obrigado, B2B Stack. Abraço, sucesso a todos e boa sorte em todas as suas entrevistas.